Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Está conseguindo acompanhar? Está compreendendo? Está tendo as suas próprias reflexões? Fazendo a sua leitura? Bom, hoje nós iremos finalizar o livro de Segunda Reis. Nós iremos ler o livro do capítulo o livro de Segunda Reis, do capítulo 21 ao capítulo 25, e aí nós finalizamos esse livro. Mas antes, vamos fazer as nossas reflexões dos capítulos anteriores, que foi o capítulo 16 ao 20. O que nós podemos ver? Nós podemos ver que fala da história de alguns reis no começo que não foram agradáveis aos olhos de Deus. Então, teve o seu reinado um pouco conturbado e curto. E aí, o interessante desses últimos capítulos é que nós entramos na história de Ezequias, né? Que ele fez as coisas agradáveis aos olhos de Deus. Por quê? Porque ele seguiu os exemplos da conduta de Davi, que Davi foi o rei dos reis em relação assim, ele era bem visto aos olhos de Deus e tudo o que aconteceu desde o reinado de Davi até agora é promessa de Deus para Davi, né? E o que nós podemos ver no livro é que assim, quando Ezequias ele precisava, por ele sempre andar nos mandamentos de Deus, fazer as coisas agradáveis aos olhos de Deus, Deus atendia os pedidos dele. Então é muito interessante essa parte. E novamente, né, indicamos você a ler o livro, ler a Bíblia, que é o nosso manual do fabricante. E para você também tirar suas conclusões, lembre-se, deixa seu comentário aqui. Se estiver te ajudando esses vídeos, curte e compartilhe o vídeo para mais pessoas e siga a gente no canal que vamos melhorar aí a nossa frequência de publicações de vídeo. Se você já está vendo bem, depois que esse vídeo já está gravado, espero que aí nós estejamos bem lá na frente já na Bíblia. Mas lembre-se, faça sua leitura e, se possível, acompanhe a gente aí também, que vai agregar bastante. Então vamos às nossas reflexões. Uma reflexão muito interessante, né? Que a gente, nós, eu, você, nós podemos ter aprendido as coisas de maneira tudo errada por pessoas que vieram antes da gente. Foi no caso de Ezequias, dos reis que vieram antes deles. Mas agora, com a consciência de aprender e fazer certo, é colocar em prática, né? E o que Ezequias fez que foi muito interessante? Ele pegou Davi, o rei Davi, como modelo, como um exemplo, e seguiu as condutas, porque isso faz com que a gente tenha o que a gente quer e seja o que a gente quer ser. Ou seja, procurar as pessoas que... É bom, né? Procurar as pessoas que já têm aquilo que a gente deseja ter, ou já são aquilo que nós desejamos ser, e ver o que essas pessoas fazem, modelar elas. Vamos dizer assim, copiar elas mesmo na questão de comportamento, na questão de condutas, na questão de pensamentos, porque isso nós vamos ter a capacidade de ir adaptando para o nosso dia a dia. Então, o que nós recomendamos aqui do programa é: faça a sua oração, peça sabedoria para Deus, já Todo-Poderoso, e vai, porque tem que ser colocado em prática tudo que você aprende. Porque se você aprender e não colocar em prática, é a mesma coisa que nada. O aprendizado ele serve para isso, para a gente aprender e colocar em prática. Bom, essas foram as reflexões de hoje. Vamos iniciar agora a nossa leitura. Deixa eu só achar o que eu estava procurando aqui e vai ficar para depois. E só vai. Ah, estamos gravando esse vídeo aqui um dia depois do domingo de Páscoa, né? Segunda. Então vamos lá. Respira, beber um cafecito.
Respira. Livro de 2 Reis, capítulo 21. A impiedade de Manassés e as ameaças de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Efziba, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito em Jerusalém: porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar o seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agüeiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu, e fez mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais, farei mover o pé de Israel dessa terra, que tenha dado aos seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações, que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que quando fizeram os amorreus, que antes dele foram, e até também a Judá, fez pecar com que seus ídolos. Por isso assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer mal sobre toda Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambos as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém, como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-lo-eis na mão dos seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que parecia mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Demais disto, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ou outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Quando ao mais dos altos de Manassés, e tudo quanto fez mais, e aos seus pecados que pecou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uza, e Amon seu filho reinou em seu lugar. Amon é um mau rei, e os seus servos o matam. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Arus de Jotibá. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos que o seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. E assim deixou ao Senhor Deus de seus pais, e que andou no caminho do Senhor e assim deixou ao Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs a Josias seu filho rei em seu lugar. Quanto ao mais o sucesso de Amon, que fez porventura, não está nos livros das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uza,
e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 22. Josias repara o templo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías, de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi. Olha só o Davi como exemplo de novo. Seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que o trouxe e a casa do Senhor, o qual os guardou do umbral da porta, ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fizeram a obra, que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não faz conta do dinheiro que lhes entregaram na sua mão, porquanto obravam com fidelidade. Ilquias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta, e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achava na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados na casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos, e o rei mandou ao Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaias, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por toda a Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto nos está escrito. Uda a profetiza. Então foi o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Acbor, e Safã, e Asaías a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tieva e filho de Aras, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. E lhe falaram. E ela disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimavam incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes os teus vestidos, e choraste perante a mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tomaram a trazer o rei a resposta. Capítulo 23. Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Então o rei ordenou, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor
e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o mais pequeno até ao maior. E leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos, e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito por Baal, e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que inocentavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derribou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam desde Geba até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquela que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Hinom, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou sua filha pelo fogo a Moleque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinados ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, as quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés, nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Masite, os quais edificaram Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemos, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques e encheu seu lugar com ossos de homens. O altar de Betel é profanado e derribado. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, junto com aquele altar, também o alto derribou. Queimou o alto, em pó o desfez, e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar. E assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem que Deus quando apregou essas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e apregou essas coisas que fizeram contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos dos profetas que vieram de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira,
lhe fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que haviam ali, sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém, a celebração da Páscoa. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos e os feiticeiros, e os terafins e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar a palavra da lei, que estava escrita no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Ora, o mais do sucesso de Josias e tudo quanto fez porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e o rei Josias que lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. E os seus servos o levaram morto em Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o ungiram, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Jeoacás reina e é levado cativo para o Egito. Tinha Jeoacás 23 anos de idade, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera a seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de remate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai, Josias. E lhe mandou o nome de Joaquim, porém a Jeoacás tomou consigo, e veio ao Egito e morreu ali. E Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fintou a terra, para dar esse dinheiro conforme o mandato de Faraó. A cada um, segundo a sua avaliação, demandou a prata e o ouro do povo da terra, para o dar a Faraó. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Síbila, filha de Pedaias de Ruma, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Capítulo 24. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Joaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra ele as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e os enviou contra Judá para destruir, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de seus servos profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante de sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizeram, como também por causa do sangue inocente que derribou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, o mais do sucesso de Joaquim e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá?
E Joaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. O princípio do cativeiro de Judá. Tinha Joaquim 18 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Neusta, filha de Eunata, de Jerusalém, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quanto já os seus servos o estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei da Babilônia o levou preso, no ano 8º do seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos. E a todos os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei, e os seus eunucos e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, e todos os varões destos da guerra, e estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar, que lhe mudou o nome em Zedequias. Zedequias reina e é levado, com seu povo cativo para a Babilônia. Tinha Zedequias 21 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face, e Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. E sucedeu que, capítulo 25, e sucedeu que, no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 anos do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ele, e levantaram contra ele tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, nem havia pão para o povo. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei, e o alcançaram nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou, e tomou o rei, e o fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram, dizendo: E aos filhos de Zedequias degolaram diante de seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradão, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão. Nebuzaradão, o capitão da guarda, levou preso. Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda,
ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeias e as pás e os apagadores e os perfumadores e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, o que era de puro ouro, em ouro, e o que era de prata, em prata. As duas colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o cobre de todos esses vasos não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 covados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e da altura tinha o capitel 3 covados, e a rede e as romãs em roda do capitel. Tudo era de cobre, e semelhante esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraias, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. Da cidade tomou um eunuco que tinha cargo de gente de guerra, e a 5 homens dos quais vinham a face do rei, e se acharam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e os 60 homens do povo da terra, que se acharam na cidade. E tomando a Nebuzaradão, o capitão da guarda, os trouxeram ao rei da Babilônia a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate, e Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quando ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele, por maioral, a Gedalias, filho de Aicam, filho de Safã, e Gedalias governa, mas Ismael mata. Houve, pois, os capitães dos exércitos, ele e os seus homens, que o rei da Babilônia pusera a Gedalias por maioral. Vieram a Gedalias a Mispa, a saber Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Carea, e Seraias, filho de Tanumete, e Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles o seu homem, e lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus, não temais ser servos dos caldeus. Fica na terra e os serve ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente do rei, e 10 homens com ele, e feriram o Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o mais pequeno até ao maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disto, sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, levantou no ano em que reinou cabeça de Joaquim, rei de Judá, na casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou os vestidos da prisão e de contínuo comia pão na sua presença todos os dias de sua vida. E quando a sua subsistência pelo rei lhe foi dada, subsistência contínua e porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Bom, chegamos ao final do livro de 2 Reis. Espero que você tenha gostado. É um livro que conta muitas histórias dos reis, da sucessão dos reis após de Davi, após de Salomão, da separação do reinado de Judá e Israel. Então, são muitos pontos que nós podemos refletir sobre seguir as instruções e as orientações de Deus mesmo. Então, espero que você tenha gostado. E vejo você no próximo episódio, que nós iremos iniciar o livro de 1 Crônicas. Tá bom?
Agradeço a sua audiência. Lembre-se, se tá achando legal, deixa seu comentário, curte e compartilha, para que a gente também possa estar aprendendo, principalmente seus comentários, tá? Comenta lá, deixa aí suas reflexões, seus pensamentos, o que você achou, o que eu li que estava errado, o que eu falei que estava errado, o que estava certo, que você concorda, que você discorda, por quê? Falar sobre Deus é um mistério, e aí nós temos que começar a entender esse mistério, tá bom? Agradeço a audiência e até mais!